Bom ou não, pessoal? Mais um vídeo do quadro Café Sem Fé. Finalmente, hein? Vocês estavam sentindo falta já? Tô aqui hoje com o Leonardo Martins para a gente conversar sobre a sua trajetória como ex-cristão, ex-ufólogo. O que mais, Léo? Já me envolvi com seitas estranhas, já Caramba. participei de um monte de coisa esquisita, já quis ser padre, então... Já quis ser padre. A história do Léo é bem recheada de elementos inusitados. Já entrou em seitas... Caramba, hein? E hoje é pesquisador na área de psicologia da religião. Então a gente vai fazer um mix aí da sua história pessoal e nesses desdobramentos malucos todos aí. Bora lá. Isso aí, gente. Deixa o joinha aí, se inscreva no canal se você não estava inscrito ainda. Torne-se membro para apoiar meu trabalho de divulgação científica e reflexões sobre religião e pseudociências. E tem um link aí embaixo também para quem não conhece ainda o Instituto Ponto Azul, com vários cursos e clubes do livro para você desenvolver mais seu pensamento crítico, se conectar com quem valoriza a ciência e por aí vai. O Léo, inclusive, deu aula lá em 2 cursos, né, Léo? Isso aí. No curso de Psicologia da Religião e o Cérebro Místico, Isso. falando sobre experiências de quase morte. Então esse cara aqui é bom. Minha mãe pediu pra você falar isso, né? Sua esposa. Pode ser também. Léo, vamos lá, cara. Então, vamos começar por essa história aí de querer ser padre. Então, eu imagino que você nasceu numa família católica, é isso mesmo? É uma parte da família católica, como é muito comum no Brasil, tem uma galera católica, a galera espírita e um pouco pro lado do meu pai, a galera evangélica. Sim. Mas o cristianismo tá ali o tempo todo. Sim. E eu sempre tive interesse nas questões mais profundas, eu sempre queria entender os comos e porquês. Sim. E o caminho mais óbvio era a religião. Sim. E o catolicismo no Brasil é um caminho mais óbvio ainda. E eu tenho uma tia muito católica, então foi um caminho muito fácil de seguir. E aí, então, assim, eu com meus 6 anos, eu já era rato de igreja, assim. Aquele que ficava no primeiro banco, sabe? Sabia aquele folheto lá, todo de cor. Caramba. Com 7 eu sabia a missa inteira de cor, eu ficava repetindo na cabeça o que o padre falava. Então, aquelas coisas lá, aquele roteiro, né, da Santa Missa, eu sabia tudo aquilo lá. E, né, fiz primeira comunhão, crisma, tudo bonitinho. E eu queria ser padre, eu queria pra caramba, porque... Mas aí que tá, tem um ponto que dá pra pensar aí, que eu queria ser padre pelo mesmo motivo que eu me tornei cientista. É o mesmo motivo. Eu queria entender o que tá acontecendo. Como é que as coisas funcionam. Entendi. Só que naquela época eu achava que eu ia encontrar a resposta que ia me satisfazer na religião. Então eu falei, não, se a resposta tá aqui, eu tenho que mergulhar nesse negócio. Eu não quero só acreditar no que o padre tá falando, porque vai que o padre, sei lá, entendeu errado, vai que esse padre não é um padre muito bom. Então eu queria eu mesmo estudar o negócio, entrar lá para fazer toda a formação, a preparação para ser padre lá no seminário, fazer teologia. Eu queria fazer o negócio todo porque eu queria entender que diabos está acontecendo. Sabe que eu falei isso uma vez com a minha sogra, ela ficou super animada, Ivone. Falei assim, oi Ivone, mas sobre esses assuntos aí eu sou muito apaixonado sobre quem somos nós, como é que as coisas começaram, encontrar essas respostas para as grandes questões da vida. Se um dia eu me converter, se um dia eu perceber assim, caramba, existe Deus ou tem alguma coisa por aí e tal, provavelmente eu me tornaria pastor. Aí ela ficou assim, tá vendo, Daniel, pastor futuramente, lá no início, Minhas orações fizeram efeito. Porque eu acho que o mesmo envolvimento que eu tenho hoje com a divulgação científica, com os quadros aqui sobre religião, eu teria sendo talvez teólogo, líder religioso. Eu acho que tem uma pegada tem. Né, de semelhança de quem gosta muito desses assuntos. Mas assim, você chegou a fazer alguma preparação para isso ou nem tanto? Ou seja, deixa eu olhar o seminário aqui para fazer, como é que funciona? Eu dei uma olhadinha na época, como é que se preparava e tal. Na minha cabeça, o primeiro passo era ser coroinha. Então eu já comecei ali a me mobilizar para ser coroinha na igreja e aí dali eu ia continuar. Mas ao mesmo tempo, já tinha algumas coisas ali que me incomodavam e que eu ficava, caramba, mas é isso mesmo? Por exemplo, primeira comunhão, né? Fiz minha primeira comunhão e tal. E quem não é católico às vezes não sabe, mas quando você, né, recebe ali a hóstia, o corpo de Cristo, você vai lá, coloca aqui na boca e vai lá pro seu banco, lá na igreja, a fila tá lá rolando, você se ajoelha e reza ali, é um momento seu ali com Deus e tal. Tinha uma coisa que eu sempre falava em todas as vezes que eu terminava, eu tinha meu papo com Deus lá, minhas orações, rezava um Pai Nosso e tal, pedia alguma coisa, mas no final eu falava sempre a mesma coisa, todo domingo. Deus, se eu estiver na religião errada, me perdoa. Porque eu sempre ficava com aquela, cara, mas quem garante que eu tô na religião certa? Porque todos os outros falam com a mesma convicção que a religião deles que é a certa. Então eu ficava naquela. Isso me colocava muito com o pé atrás de eu mergulhar a fundo e ser padre, porque vai que eu deixo Deus pistola.
Entendi. Por causa disso. E você acha que por a sua família ser sincrética, eclética, ou seja, tem gente com um pezinho ali no espiritismo, na igreja evangélica, você ter esse contato com uma diversidade religiosa te trouxe essa inquietação? Porque lá em casa, minha família toda, por parte de pai e de mãe, é católica. Agora eu tenho uma tia que tá dando uma desviadinha ali pro espiritismo e tudo. A gente teve um papo no Natal agora, achei bem interessante, inclusive. Mas eu não tive... Cara, eu não conhecia o protestantismo, essas vertentes evangélicas quando eu era criança e adolescente. Pra mim só existia a igreja católica. Então, não foi tanto uma questão pra mim quando eu era católico, saca? Você acha que teve alguma influência? Acho que não tanto de família, porque o catolicismo era mais explícito. A coisa do espiritismo era mais implícito. Agora que o pessoal tá mais... na minha família, explorando mais esse lado e tal, mas era uma coisa muito mais sutil, de vez em quando ir no centro espírita e tal, e mesmo assim não eram meus pais, era tio, era primo, sabe? Era muito mais uma coisa minha mesmo, porque quando eu era muito criança, eu sempre fui muito curioso, eu sou extremamente curioso, beira a patologia. Não acho que chega a ser patológico, mas falta um pezinho, sabe? Quando eu tô com a minha esposa na rua, por exemplo, e tem uma fila, em qualquer lugar, você tá andando na calçada, tem uma fila, eu fico encucado, falando, essa fila é pra quê? Será que tem um negócio legal aí? Vai que os caras estão distribuindo algum brinde legal? Vai que alguma celebridade que eu gosto tá dando autógrafo? Sei lá. Eu vou lá na fila e pergunto, eu cutuco alguém e falo, essa fila é pra quê? É mesmo? Minha esposa morre de vergonha, eu faço isso toda vez. Então eu sou muito curioso. E essa curiosidade sempre se estendeu pra tudo. Então eu queria saber se existe vida após a morte, se esse pessoal vê no fantasma aí era verdade mesmo, se o pessoal vê no ET era verdade mesmo. Sim. Então foi essa curiosidade que foi me pondo em contato com esses temas, não ter uma influência muito próxima. Porque até os 8 anos por ali, pra mim também só existia o catolicismo. É a única coisa que eu conhecia. Sim. Mas de busca, de interesse, eu via que tinha outras coisas. O pessoal aí incorporando entidades, eu falava, caramba, mas rola mesmo? Aí eu queria ir lá. Teve uma vez que eu fugi de casa. Então é isso que eu fugi de casa por causa disso. Como assim? Minha mãe que me castigou não se lembra, mas meus tios se lembram. Eu tava na casa de uma tia-avó, na roça. E no terreno ao lado assim, tinha uma casa toda quebrada, abandonada. E diziam que lá tinha um fantasma de uma senhora que morreu lá do coração algumas décadas antes. Dizem que aparecia. Aí eu falei com minha mãe, posso ir lá ver? Eu tinha, sei lá, 10 chutando. Ela falou, não, até porque não é cheio de prego lá, bicho, enfim. Sim. E ela não deixou ir de jeito nenhum. Minha mãe era muito brava quando eu era criança. Aí, o que eu fiz? Esperei a galera dormir. Então, assim, fingi que tava dormindo, então lá pelas 11, meia-noite eu me levantei, pulei a janela da cozinha, porque eu não sabia onde é que ficava a chave. Fui lá pro negócio, fiquei lá na casa, lá sentado num toco de madeira lá, olhando, ver se eu via o tal do fantasma, né? Porque eu queria ver com os meus olhos. Corajoso, cara, criança... A mesma coisa que me fazia querer ser padre, eu quero saber por mim mesmo, eu não quero ter que acreditar em alguém que falou que viu. E eu fiquei lá, na minha cabeça foi a noite inteira, mas criança, né, a gente avalia mal o tempo, então eu devo ter ficado lá 1 hora, 2 horas no máximo. Aí eu voltei, não vi nada, eu fiquei meio frustrado, tava com medo da minha mãe acordar e descobrir que não tava na cama, voltei, pulei a janela de volta, mas tinha um fogão bem debaixo da janela da minha tia-avó, que era onde a gente tava, derrubei a panela, fez mau barulho, todo mundo acordou, minha mãe me bateu e me pôs de castigo. Ela disse que não lembra, mas meus tios lembram. E não viu nada, então? Não vi nada e tal. Então, assim, essa busca sempre foi muito forte, de primeira mão. Eu com, sei lá, meus 10 também, 11, sei lá, eu comecei a entrevistar as pessoas que diziam ter visto coisa. Era muito amador, era extremamente amador. Imagina, né, velho? Uma criança de 11 anos. O que você viu? Como é que era? Qual era a cor? Qual era o tamanho? Ah, cara, obrigado. E era só isso que eu fazia, não tinha profundidade. Mas eu queria saber, o mais próximo possível que eu tinha era testemunha ali. Sim. Então eu ia atrás das pessoas, ficava lá anotando o que ela falou. Depois que eu consegui ter possibilidade de ter uma câmera de um amigo, o amigo gravava, eu ainda tenho uma fita dessa sobrou em casa. Sério? Eu tenho uma fita de eu novinho lá entrevistando o povo, que falou que viu extraterrestre e tal. Isso que eu ia te falar, com religião eu era muito desinteressado. Eu tinha algumas questões existenciais e tal, mas criança, no início da adolescência eu era muito desligado e não queria saber muito, mas com OVNIs eu tive certa conexão com esse assunto, sobretudo depois do Fantástico, botando medo em quase todas as crianças do Brasil, né? Com aquelas... Como é que eram? Foi a Autópsia do ET, né? Autópsia do ET. O filme de Santini. Mano, depois eu conto, se tiver contexto, como que eu parei de ter medo de extraterrestres. Mas eu tinha com o Pedro Corbuzinho, meu melhor amigo da época, a gente fazia uns registros, tipo um caderno, não sei, com coisas que a gente viu, horário, dia, o formato, e a gente registrava. Mas não durou muito, não. Mas com religião eu não tinha no início, assim, na minha adolescência e tal. Eu era meio apateísta. Eu era católico, segui todo o script ali, mas eu era meio desinteressado, meio alheio. Assim, eu queria saber de rock and roll, das meninas, de outras coisas.
religião não me pegava muito. Mas me conta aqui, apesar disso, você ter dado seus primeiros passos como pesquisador, depois você foi fazer isso de forma mais séria no seu mestrado, no doutorado e tal, mas o que foi te despertando além desse questionamento? Teve algo que bateu assim, caramba, parece que Deus não existe, eu estava enganado. Como é que foi esse processo seu aí? Ele foi puramente intelectual, eu acho. Ele não teve uma experiência, sei lá, uma perda de alguém que me fez ficar puto com Deus. Eu nunca tive nada disso. Então foi o tempo todo eu só pensando. As aparentes incoerências teológicas e tal, né? Como você resolve, para resolver algumas dessas, sei lá, o paradoxo de Epicuro, por exemplo, para resolver isso você precisa apelar para alguns argumentos teológicos. E essas coisas iam me incomodando, assim, me incomodando. E chegou uma hora que eu falei, tá muito mais razoável, é muito mais simples que não exista do que existir. Então, eu nesse ponto, assim, eu concordo muito com o Karl Popper, né? Aquela ideia de que para você buscar a ciência, se você quer trazer a ciência para sua vida, ser um cientista ou ter a lógica científica, você tem que abrir mão de duas coisas, né? A certeza e a verdade. Então a ciência trabalha com a incerteza e a dúvida. O que a gente faz é tentar reduzir a incerteza, né? Mas sempre tem uma margem de erro. Então, assim, se algum dia eu chegar em algum lugar e tiver alguma coisa, eu vou falar, opa, que bom. Eu quero até trocar uma ideia com esse cara, que vai ter que me explicar umas coisas. Mas eu entendo que você consegue explicar as coisas do universo sem apelar para entidades sobrenaturais, mas se pintar alguma coisa que me faça mudar de ideia, tamo aí. Tamo aberta, eu tô com você nessa. Eu só nunca fui apresentado alguma coisa em todos esses anos que me fizesse achar mais parcimoniosa a existência do sobrenatural. Sim. E olha que o Léo é um dos caras que provavelmente eu conheço que mais mergulharam pra ver. Desde a sua infância, eu não sabia dessa, de ir na casa assombrada, até as suas pesquisas em campo, entrando em seitas, em grupos mais fechados e tal, que daqui a pouco você conta pra gente. Mas a sua desconversão, ou o seu abraço no ateísmo, veio imediatamente no mesmo momento em que você abriu mão da ideia de ser padre, ou você abriu mão da ideia de ser padre e depois com o tempo o ateísmo foi aparecendo? Como é que foi essa relação? Aconteceu ao mesmo tempo, mas eu abri mão da ideia de ser padre primeiro. Tá. Até porque dentro das coisas que eu questionava estava a questão do celibato. Então eu ali, né, começando a virar, estava na pré-adolescência já, as menininhas, aquela coisa, eu começava a pensar naquilo, não queria abrir mão daquilo. Aquilo já me incomodava. Então, eu acho que foi um ponto importante. Eu estava questionando, mas por outro lado, eu não queria abrir mão daquela parte que eu estava descobrindo, né? Da sexualidade, projetava as coisas lá na frente. Daqui a uns anos eu quero estar vivendo certas coisas, não quero abrir mão disso. Então, desisti disso primeiro, mas ainda continuava profundamente católico, sentando no primeiro banco da igreja, até os 13, 14. Aí, ali nos 14 foi quando eu comecei a ir menos na missa. Eu queria lidar com esse medo, que eu tinha muito receio, né? Por conta daquela visão de Deus como uma coisa, aquela mão pesada, né, de Deus, né? Por mais que o argumento seja que no Novo Testamento Jesus veio para apresentar um outro Deus, não um Deus mais amoroso e tal, o Velho Testamento é meio assustador também. Então, essa coisa do Deus punitivo e ameaçador também me assustava. Então, se for uma coisa gradual, eu tive que ir fazendo testes, sabe? Se eu deixar de ir nesse domingo, que eu ia todo domingo, fielmente. Se eu pular esse domingo aqui, será que vai dar ruim? Que acontece? Acontecer alguma coisa? Então era uma lógica experimental bem enferrujada, assim, bem... Olha o cientista rudimentar, não é? Uns pouquinhos, assim. Ali. Uns pouquinhos. Tinha um papo, assim, de que... tinha uma lenda, né? Lá na minha cidade, não sei se ainda existe essa lenda, de que uma mulher foi se comungar, né? Foi receber a hóstia sem ter feito a confissão, e assim que ela saiu da igreja, ela vomitou sangue. Nossa. Né? Tipo, então aquela coisa do Deus vai lá e pune rápido, né? Então, assim, vamos ver se pune mesmo. Vamos fazer uma coisa pequena, uma pequena transgressão. Não vou na missa esse domingo. E assim eu fui indo. Vou parar de rezar toda noite, porque eu era aquela criancinha que ajoelhava no pé da cama, papai do céu, papai. Eu orava também toda noite, mas não assim no pé da cama. Eu deitava, orava Pai Nosso, Anjinho da Guarda e era isso. Mas não ajoelhava nem tanto. Não, eu era bem CDF mesmo. CDF. E CDF de igreja, total, cara. Tinha um caderninho, minha esposa me zoou pra caramba, porque ainda tem esse caderninho em casa. Você tem ainda? De recortes, de coisas que eu escrevia lá, de que eu achava que era, que Deus é amor e não sei o quê. Aquela letra de criança, bem cursiva, assim, sabe? E aí eu fui fazendo esses testes e à medida que nada acontecia, e eu ia conectando isso com outras coisas, né? Você vê, sei lá, tanta coisa ruim acontecendo. Aqueles questionamentos básicos, né? Que todos nós passamos. Tanta coisa errada acontecendo no mundo e aparentemente Deus não fez nada.
Tanta gente ruim, bem-sucedida, tanta gente boa se ferrando. Isso foi aos pouquinhos me afastando, mas não foi tanto uma coisa de raiva. Sei. Foi uma coisa mais de... Tá, velho, faz mais sentido que não seja verdade, talvez. Então eu comecei a me enamorar disso, mas com uma culpa que eu tive que digerir ao longo dos anos, com um receio de punição também. Aí chegou uma hora que eu vi que parecia que tava de boa. Sim. É interessante porque muitas pessoas têm a visão de que ateus são pessoas decepcionadas com Deus ou com religião, passaram por traumas. E eventualmente a gente conhece pessoas que tiveram experiências péssimas em religiões. Aqui no canal mesmo eu entrevisto no Testemunho Cético pessoas que deixaram suas religiões em grande medida por conta desse controle abusivo, de mecanismos alienantes, coisas péssimas que ocorrem no contexto de religiões. Mas muitas delas não se tornam ateias. Talvez, eu não sei, tá um chute aqui, talvez metade das pessoas que eu entrevisto aqui ainda permanecem crentes em alguma medida, mesmo que desigrejadas e tal. E do ponto de vista científico também, não há muitas evidências de que esse seja um caminho importante para o ateísmo, esse sofrimento e tudo. Pelo contrário, você deve saber isso muito bem também, tem pesquisas mostrando que em países onde a saúde funciona melhor, a política, educação, ou seja, a sociedade está mais tranquila, a qualidade de vida melhor, as pessoas são mais ateias, são menos religiosas. Então, o sofrimento, na verdade, tende a ser um combustível que leva as pessoas para fé, para a igreja. Não o contrário. Não o contrário, exatamente. Quem sai machucado de uma igreja pode se encontrar numa outra igreja daqui a pouco, numa espiritualidade diferente, que seja menos aversiva ou alienante. Que inclusive foi o que rolou em muitos desses grupos aí que eu entrei em pesquisa, que talvez a gente possa falar depois, dessas seitas e tal. O perfil religioso da galera era esse, que passou por um monte de religiões, se decepcionou por esse ou aquele motivo e agora estão encontrando a sua espiritualidade ali ligada aos extraterrestres, essa coisa toda. Espiritualidade não religiosa, tem um termo aí diferente para isso? Então, é aquela velha discussão, né, cara? O que é espiritualidade? Tem um monte de definições aí e tal. A gente já publicou coisas sobre isso, inclusive com perspectivas, com definições um pouco diferentes. Então, fora que a gente tem que considerar que tem a religiosidade que é mais implícita, né? Que às vezes não é aquela religiosidade institucional e tal, mas a relação que a pessoa tem com o extraterrestre é muito parecida com a relação que ela tem com Jesus, por exemplo. Olha só. E o lugar não se define como religião. Vou dar um exemplo. Teve uma vez que eu tava num desses grupos, estamos cortando caminho, depois a gente volta. Não, tranquilo. Tava lá num desses grupos e como eu tava fazendo etnografia, que é aquela pesquisa de base antropológica, que você vai pro lugar, você vive lá com a galera um tempo e tal. Nesse lugar, eles se definiam como uma clínica holística, não era uma religião. Se perguntasse pra todo mundo lá se era religião, todo mundo falava que não. Mas aí tinha um altar mesmo, igualzinho um altar cristão qualquer assim, com uma tábua e tal, tinha umas oferendas e tal, tinha umas flores, tinha até umas frutas e tal. Só que tinha um retrato de Jesus mais em cima, embaixo tinha um retrato de Ashtar Sheran. Quem não conhece Ashtar Sheran ou Ashtar Sheran, vai ver que é parente do Ed Sheeran, aquele cantor. Joga no Google Ashtar Sheran, você vai ver que é um extraterrestre, um suposto extraterrestre alto, loiro, de olhos azuis, que é comandante de uma frota de milhões de naves alienígenas. A galera esotérica da ufologia adora o Ashtar Sheran. Logo embaixo do Jesus tinha uma foto do Ashtar Sheran, que é um desenho clássico dele, assim. E embaixo do Ashtar Sheran, os mestres ascensos da Helena Blavatsky. E aí, tudo misturado, né? É teosofia. É teosofia, né? É a fundadora da teosofia lá. Pode ser. Então, ufologia, teosofia, cristianismo, tudo misturado. E aí, pertinho desse altar tinha uma menina ajoelhada, balbuciando alguma coisa. Sentei perto dela, assim, pra escutar, né? Já que eu tinha acesso livre ali, todo mundo podia entrar ali pra rezar também, pra fazer o que quisesse. Fiquei lá do ladinho dela escutando. Ela tava falando assim, mais ou menos: Ashtar Sheran, amanhã eu vou fazer minha prova pra tirar a carteira de motorista. Por favor, me ajuda. Clareia minha mente, me abençoa pra eu conseguir tirar a carteira. Entende? As pessoas às vezes vão ter uma relação com o extraterrestre que é muito parecida com o que ela tem com Jesus, com Buda, no dia a dia. Essa relação de pedir coisa. Esse é um exemplo, mas há outras relações possíveis. Mas ali é um exemplo de uma relação, né? Caramba, eu me lembrei da definição do Dennett no livro Quebrando o Encanto, que fala assim, que uma pessoa religiosa é aquela que acredita em um ser ou seres sobrenaturais que podem conceder favores, que podem te ajudar na sua vida. Então, nesse caso, ela substituiu, ou talvez nem substituiu, né? Talvez ela compartilhe a crença ali em Jesus ou em algumas entidades sobrenaturais e em alienígenas que poderiam ajudá-la, tipo... Nesse caso é um alienígena, né? Ashtar Sheran. Ashtar Sheran. Inclusive, muitos desses grupos consideram que o Ashtar Sheran é uma espécie de braço direito de Jesus.
Jesus tá lá, ao lado de Deus, aquela coisa toda que a gente aprende. E aqui, para administrar as coisas, pro lado do bem tá o Ashtar Sheran. Então ele ajuda a galera, ele aparece aqui na Terra de vez em quando, se comunica com as pessoas. Tem centro espírita que incorpora extraterrestre. E aí a galera troca ideia falando, eu sou fulano do planeta tal, em vez de falar, né, que eu sou o espírito tal, que veio lá de alguma, sabe, do nosso lado, não sei de onde. Não, eu sou extraterrestre do planeta tal, vim aqui pra te dar essa mensagem. Então a galera hoje já tá incorporando extraterrestre, inclusive nesse lugar. Mas dando um passo pra trás, Léo, como é que você começou a estudar esse tipo de coisa? Foi no seu mestrado? Foi antes do mestrado? Foi antes, porque eu enxergo tudo conectado. Então, tive essa fase toda da infância e adolescência de gravar entrevista e tal, pra tentar entender o que o povo tinha visto mesmo, né? Que era totalmente artesanal e sem nenhuma base científica. Só que mesmo essa experiência foi muito útil para perceber algumas coisas. Uma delas era de que o ser humano é o elemento principal. Eu tinha expectativa de conseguir provas físicas do negócio. Eu lembro que nessa época eu ainda acreditava pra caramba. Então, a pessoa falou que, sei lá, que parecia um fantasma lá na casa dela. Eu queria que ela me mostrasse um pouco de ectoplasma lá no chão. Lá. A pessoa falou que pousou uma nave lá no quintal dela. Eu queria ver a marca lá no chão do pouso. Ela é abduzida. Eu queria ver saindo na radiografia o implantezinho. A gente tirar o implante, fazendo cirurgia lá, mandar fazer em algum lugar. E eu fui vendo que essas coisas que às vezes a literatura esotérica, enfim, pseudocientífica, etc., diz que vai ter e que existe muito, é muito difícil de ter, de aparecer. Isso se aparece, né? Então, você era ufólogo na época, então, nesse momento aí antes do mestrado? Essa fase, assim, eu fui ufólogo entre os 14 e os 17 para 18, sei lá. E eu via que, longe de encontrar as evidências que eu queria, eu encontrava testemunhos. Basicamente, evidência anedótica. Sim. E aí, isso, por um lado, foi um balde de água fria, mas ao mesmo tempo a curiosidade ainda estava lá, né? Que a pessoa falava olhando no meu olho, assim. Eu fui abduzido, fizeram experimentos sexuais comigo. Eu ficava, caramba, velho. Essa pessoa tá mentindo na minha cara? Ou ela tem um transtorno mental, ou ela tá dizendo a verdade. O que tá acontecendo? Eu entendi que eu tinha que compreender as pessoas. Eu tinha que entender o testemunho. Eu tinha que entender como funciona a subjetividade, a percepção, a memória. Então isso foi decisivo para eu cursar psicologia. Isso, então tipo... Então já entrei na psicologia já interessado em entender esses negócios. Tanto é que, especialmente as disciplinas de psicopatologia, essas coisas assim, eu ficava lá de CDF mesmo, assim. Né? E aí dentro da graduação ainda eu fui ver, né, como a maioria percebe que não tem disciplina dessas coisas, né, quase não tem disciplina que mexe com religião, que fala alguma coisa, né? Eu tive um pouco de sorte de ter alguns professores que tocaram nesse assunto levemente, né? O professor Giovanetti, por exemplo, se for o pessoal aí da psicologia da religião vai se lembrar dele. Tinha um professor junguiano também gostava dessas coisas, mas é muito pouco. Eu não tive nada disso, cara. E eu saí da graduação assim, falando, putz, velho, vou ter que correr atrás por conta própria, né? E continuei correndo, então eu já comecei ali a escrever algumas coisas e tal, com base nas minhas conclusões mesmo, tentando apresentar em algum congresso, alguma coisa, mas naquela época, sem entrar no mestrado, é muito difícil você entender a lógica de como funciona, né? A escrita científica, como submeter para um evento, como se aceita, inclusive, né? Se você não tem você não é nem um estudante de mestrado, é bem mais difícil, enfim. Sim. Então, eu fiquei ali uns 5 anos trabalhando com clínica e tal, com saúde, com psicologia social, né, com CAPS, essas coisas, até conseguir descobrir a USP, né, que lá tem o Interpsi, o Laboratório de Estudos da Crença, da Subjetividade e tal, que mudou o nome, né, recentemente. Antes era o nome mais simples, agora o nome é grandão. É grande. Mas é um laboratório lá na USP que estuda experiências anômalas, psicologia da religião, essas coisas. Falei, pronto. É isso aí que eu quero. Aí eu larguei tudo, fechei consultório. Você estava em BH nessa época? Eu estava em Pedro Leopoldo, minha cidade natal. Que é do ladinho de BH, assim. Certo. E aí eu larguei tudo e fui para São Paulo. Fiz lá a qualificação do mestrado, né? O exame para ingressar no mestrado, consegui. Aí do mestrado, doutorado, pós-doutorado, aí eu fui tudo numa tacada só. Sempre estudando essas coisas. Aí que eu comecei a publicar e tal, fazer as pesquisas já entendendo como é que a ciência funciona. Né? A gente sabe que a grande parte da ciência no Brasil é feita no nível da pós-graduação mesmo, então você tem que entrar normalmente na pós-graduação para entender a lógica, como é que funciona, como faz uma revisão de literatura, como é que é o método experimental ali na prática, enfim, tudo isso. Tem todo um rigor. E esse rigor científico que você encontrou na pós-graduação, as leituras que você fez de livros, artigos a respeito do assunto, isso foi te consolidando essa visão ateísta, naturalista de mundo? Ou tem alguma coisa que mexe com você, que te deixa meio encasquetado ainda?
Não, eu sempre, como eu tinha falado antes, eu sempre deixo a porta aberta para incerteza. Né? Igual, voltando no Karl Popper de novo, se você quer ter certeza e tá trabalhando com a ideia de encontrar a verdade, você tem que ir para a religião. Porque é lá que a galera trabalha com essa ideia. Né? Tem a verdade, a grande verdade, né? O evangelho revela a verdade. Não é uma verdade mais ou menos, é a verdade. E quanto mais certeza você tiver, mais isso é valorizado, é a questão da fé. Né? Então, assim, a gente sabe que na prática a gente vê alguns religiosos mais sensíveis falando que é normal você ter momentos de dúvida e tal, mas o religioso ideal, ele tem aquela fé inquebrantável, aquela coisa toda. E o Popper mesmo falava isso. Então, você quer ter certeza e quer buscar a verdade, vai para a religião. Na ciência, você vai encontrar a dúvida e a incerteza. Só que a gente tenta diminuir a incerteza. Cada pesquisa que é replicada ali e tal, que vai na mesma direção, a sua incerteza sobre aquele assunto vai diminuindo. Sim. Mas sempre fica ali uma margem de erro. Toda pesquisa quantitativa tem lá o intervalo de confiança. Toda pesquisa qualitativa tem lá os cenários alternativos que poderiam explicar os dados. Então, eu sempre tive isso. Nem que seja como um lembrete filosófico, sabe? Tipo, eu não tenho nenhum motivo, pelo menos por enquanto, para acreditar, sei lá, que uma certa entidade sobrenatural exista. Mas eu tenho a obrigação intelectual de ter uma margem de erro na minha cabeça. Que se acontecer alguma coisa, aparecer uma evidência de qualquer coisa esquisita, eu posso mudar de ideia. Exato. Então, o percurso acadêmico, ele me amadureceu essa questão da filosofia da ciência, por um lado. Mas eu acho que já estava meio consolidado, até por conta de Carl Sagan, essas coisas. Essa mentalidade mais ateia, agnóstica, tá tudo ali meio consolidado. Então não aumentou, eu acho. Eu acho que ela foi um pouco mais trabalhada. Tá certo. Você já teve alguma experiência nessas andanças suas por grupos místicos? Não sei se a gente pode chamar de seitas, né? Um termo bem escorregadio, perigoso também. Bem perigoso. Mas nessas suas andanças, você já testemunhou, entrou em contato com alguma pessoa que relatou alguma coisa que te deu uma mexida, assim, caramba, será que finalmente eu vou encontrar uma evidência do sobrenatural ou de alienígenas? Teve alguma coisa assim que mexeu com você, que te deixou um pouco... Considerando aquela coisa da premissa filosófica, e eu tô sempre aberto, então todo relato e evidência, seja lá o que aparecer, ele tem o poder de pelo menos lembrar-me disso, sabe? De que eu tenho que tomar esse cuidado de deixar uma margenzinha de incerteza. Mas nunca apareceu algo que mexeu para além dessa fronteira filosófica, sabe? Ou seja, um lembrete que parte mais de mim do que do dado. Sabe? Então eu nunca encontrei algo que eu falo, pô, é agora. Sabe? Igual, por exemplo, tem casos muito interessantes. O caso Varginha, por exemplo, ET de Varginha. Tem vários detalhes interessantes nesse caso. Mas essa coisa do lembrete filosófico está tão consolidado na minha cabeça que eu tenho a mente aberta, mas eu sempre estou buscando a explicação mais simples primeiro, e só quando essa explicação for eventualmente esgotada é que eu poderia buscar uma hipótese mais extraordinária para explicar aquilo. Então eu nunca me deparei com algo que eu falo assim, putz, agora foi. Não, agora não. Mas assim, eu já vi coisas que eu não sei explicar. Mas até isso o posicionamento filosófico ele aparece, porque o fato de eu não saber explicar não quer dizer que não tem explicação. Né? A diferença entre inexplicado e inexplicável. Sim. Então eu já vi, por exemplo, a questão dos OVNIs. É o que eu mais tenho experiências, coisa que eu vi que eu não sei explicar. Luzes no céu fazendo movimentos estranhos, já vi várias vezes. Não sei o que é. Tudo que eu sei de fenômenos e tal não explica aquilo que eu vi. Isso quer dizer que eu sou obrigado a falar que é extraterrestre? Não. Claro que não. Então assim, não sei. A ausência de uma resposta científica para uma questão, um fenômeno, não significa que a alternativa ufológica ou religiosa seja verdadeira. Perfeitamente. É bom a gente ter paciência, né, Léo? Exatamente. Esse que é o problema, a galera salta, né? Não tem explicação, logo é extraterrestre. Exatamente. Isso é completamente falacioso, porque você está ignorando todas as eventuais explicações que existem, assim como aconteceu ao longo da história, vários outros fenômenos que não tinham explicação, na época acabaram tendo depois, ou vários casos ufológicos mesmo, que pareciam completamente misteriosos, e aí você descobre um detalhe essencial que mata tudo ali, sabe? Que bota aquele castelo de cartas no chão. Mas e as pessoas com quem você conversou que tinham uma honestidade, assim, uma crença muito forte de que foram raptadas por um alienígena ou entraram em contato com uma entidade sobrenatural que passou uma mensagem? Essas pessoas, se não estão mentindo, o que está rolando ali? E se não é nada alienígena nem sobrenatural? Então, para começar, nunca podemos ter 100% de certeza de que elas não estão mentindo. Mas, de fato, tem alguns casos que parece que não tá. Mas já pegamos casos assim que não tinha como suspeitar de alguma coisa ali e, no fim das contas, a pessoa falou, eu inventei, tá bom. Mas a gente sabe que não é essa dicotomia, né? Ou a pessoa tá mentindo ou aconteceu mesmo. Ou então, ou a pessoa tem transtorno mental ou aconteceu mesmo. No meio do caminho aqui tem um monte de possibilidades, né?
possibilidades de desvio de percepção, de atenção, de memória. Então tem o fenômeno das falsas memórias. As pessoas se iludem com muita facilidade. Inclusive tem uma pesquisa legal. Eles estavam estudando o perfil dos casos de OVNIs, comparando com outros tipos de experiência anômala. Eles chegaram à conclusão que, enquanto muitas experiências anômalas, não todas, tá, gente? Mas muitas experiências anômalas têm a ver com alucinação. Então a pessoa vê uma entidade, sei lá. Aquilo tem muito mais proximidade com o que a gente sabe fenomenologicamente de uma alucinação. As experiências ufológicas têm mais a ver com ilusão. É aquela famosa distinção, né, que a gente aprende lá na psicopatologia, lá na graduação, entre ilusão e alucinação, né? Alucinação, você tá vendo uma coisa que não tá lá a princípio, que ninguém mais tá vendo, você tá vendo, ou que ninguém mais tá escutando, você tá escutando. Ilusão tem um estímulo lá, mas você está enxergando ou escutando aquilo de forma distorcida, de alguma forma. Exato. Então eles viram que, do ponto de vista subjetivo, se a gente para os casos em que é possível você buscar ou hipotetizar uma causa interna, tem muito mais relação de experiências com OVNIs, com ilusão, do que com alucinação. Então as pessoas confundem muito avião com OVNI, satélite, sabe? Então assim, tem alguma coisa lá passando, só que a pessoa acha que está mais veloz do que realmente estava, que o objeto fez uma curva que ele não fez, coisas do tipo. Eu achei que as carretas que estavam passando na rodovia, perto da roça do meu pai, eram naves alienígenas. Então. Que era um barulho... Sim, aquele barulho. E aí passava outra depois e tal. E foi assim que eu perdi o medo de ETs depois de Fantástico. Eu tava convicto de que a nave ou as naves estavam ali por perto, pousando no sítio do meu pai. E de repente eu ouvindo esses barulhos que eu acabei de mencionar. E no telhado da casa eu comecei a ouvir um barulho esquisito. Tipo, não sei se vai captar o microfone, mas... Sabe, como se fossem... Patinhas, assim? Garrinhas? Alguma coisa, cavando, vão fazer o buraco pra me abduzir, vão me sugar. Isso que eu tava imaginando. Daniel, 12 anos de idade, mais ou menos, 11, 12 anos. E eu fiquei com aquele medo paralisante. Eu não fui correndo pro quarto dos meus pais. Eu fiquei debaixo da coberta e só esperando. Cara, eu devo ter ficado 1 hora esperando. E o dia começou a clarear. Os ETs não são inteligentes e poderosos até agora, 1 hora, que sei lá quanto tempo que passou, e já tá ficando... Não, isso aqui não é ET. E aí eu comecei a questionar, tive coragem, fui lá fora e descobri que eram galinhas da Angola. Sabe, galinha da Angola? Sim, claro. Ciscando no telhado lá, e o barulho eram as carretas que ficavam passando por lá. Depois disso, eu não tive mais medo de ETs. Ainda bem que você não pensou que poderiam ser os ETs disfarçados, né? Na hora que você chegou, disfarça, os caras viraram galinha da Angola. Assim. Cara, quem quer muito acreditar em alguma coisa, né, leva pra esse lado, né? Leva pra esse lado. A nossa cognição ela é muito flexível, né? Então os caras conseguem acomodar crenças com muita facilidade para continuar acreditando. Exato. E tem umas experiências extraordinárias que a gente tem algumas explicações... Vou comer, tá, gente? Fica à vontade. Que a gente tem algumas explicações bem mais plausíveis, como você estava mencionando, né, Léo? No livro Por que as Pessoas Acreditam em Coisas Estranhas, do Michael Shermer, eu vou até deixar o link aí embaixo para quem quiser adquirir e dar uma lida. Ele fala sobre a paralisia do sono, que pode explicar algumas dessas experiências de abdução. Você já leu algumas coisas sobre isso? Se quiser explicar para o pessoal, é um caminho interessante, né? Para muitos casos de abdução, não é só alguns não, muitos. Para boa parte possivelmente deles, a maioria. né? A gente não pode falar que a paralisia do sono explica todos os casos. Certo, Realmente não, certo, todos não. Certo. Até porque tem uma galera que mente, tem uma galera que foi por causa da hipnose, né? Falsas memórias aflorando durante a hipnose. Tem vários cenários. Sim. Mas é muito comum, né, esse fenômeno em que você acorda, não consegue se mover, muitas vezes você só consegue abrir os olhos e mover os olhos, mas o corpo está paralisado e é muito comum, relativamente comum você ter alucinações durante esse processo. É porque seu cérebro está falando de forma grosseira e simplificada, é como se ele estivesse em parte acordado e em parte dormindo. Então tem alguns processos ali que são característicos da mente acordada, né, do cérebro funcionando acordado, e algumas coisas características de um cérebro de quem está dormindo. Uma dessas sobreposições é essa, você está acordado, você consegue olhar o seu quarto, mas você ainda está com a capacidade de sonhar, só que você sonha de olhos abertos. Sim. Então, vai aparecer entidades e tal. Eu mesmo já tive uma experiência dessa. Só que eu não vi alienígenas, eu vi a minha mãe. Minha mãe é viva ainda e tal. Eu acordei com aquela corpo paralisado, olhei para a porta, né, bem assustado, e eu vi a minha mãe colocando metade do corpo para dentro do quarto e falando: "Vamos, Leonardo, você está atrasado, levanta". Eu estava na faculdade ainda. E aí eu fiz muita força pra destravar, consegui destravar o corpo. Quanto mais força você faz, geralmente pior fica, né? Mas a paralisia se desfez em algum momento, eu me levantei, achando que tava atrasado. E aí quando eu cheguei lá, fui ver se minha mãe tinha, sei lá, levantado, alguma coisa. Ela tava lá bem dormindo, roncando. E aí eu olhei o relógio, era 3 da manhã, 3 e pouca, né? A hora da bruxa, né?
Hora da bruxa? Nunca ouviu falar? 3 horas da manhã é a hora da bruxa. É um horário muito comum de ter paralisia do sono, porque você já tá... Se você dormiu naquele horário mais ou menos costumeiro, é uma hora ali que você tá geralmente no REM e tal, um REM mais demorado, né? Na ciclagem do sono ali. Então é muito comum ter paralisia do sono por volta das 3, 3h30, 4, ou então no iniciozinho da manhã. E aí eu saquei, porque eu já tava estudando psicologia, né? E aí eu lembrei, falei, caramba, foi paralisia do sono. Foi a primeira que eu tive. Isso é tão frequente nas abduções que, às vezes, quando a gente aparece mais, né, na mídia, alguma coisa assim, as pessoas começam a procurar a gente mais, né? E aí teve uma época que eu tava recebendo muita mensagem de pessoas falando que tinham passado por abdução e queriam ajuda minha, eu quero parar esse negócio e tal, como é que eu faço, não sei o quê. E geralmente eu era um pouco mais pedagógico, assim, eu explicava e tal, que poderia ser outra coisa, mas às vezes a pessoa não recebe isso bem, porque aquela crença às vezes tem um lugar importante na vida dela, a ufologia é uma coisa cara para ela. Aí eu comecei a testar uma outra abordagem. A pessoa falando que, assim, claro que se fosse uma coisa mais séria eu poderia ter um outro caminho, mas pessoas que falavam, olha, eu acho que eu tô sendo abduzido e tal. Eu comecei a dar umas sugestões para algumas pessoas, que são aquelas sugestões que você dá para diminuir a chance de ter uma paralisia do sono. Sabe, tipo, ter um ritmo de sono mais regular, não ter muito estímulo no quarto, assim, transformar o seu quarto num lugar para dormir mesmo. Você dormir mais ou menos no mesmo horário, criar uma rotina, não comer comida pesada antes de dormir e tal. Eu fui dando essas sugestões e sugestão para sair da paralisia, né? Sim. Lamber os lábios. Essa eu nunca usei. Não, essa eu nunca usei. A que eu usava que funcionava muito pra mim era tentar mexer só o indicador. Porque a pessoa tenta mexer o corpo inteiro, aí que tá tudo travado. Sim. Sabe Kill Bill? Não assisti. Que isso. Então corta a entrevista aí, acabou. A amizade acabou. Tem uma cena lá, então, quem já viu, que ela tenta mexer os dedos do pé pra fazer a perna voltar, que a perna ficou dormente, ela ficou em coma muitos meses. Aí ela começou a mexer um dedinho de cada vez, né? E aí eu fazia a mesma coisa, tipo, tentar mexer só esse dedo. Aí uma vez que esse dedo liberou, ficou mais fácil mexer o outro. E assim vai, chega uma hora que a mão inteira mexe. Eu fui passando essas dicas pras pessoas e falei, olha, depois de um tempo me escreve de novo. Aí as pessoas começaram a me escrever falando que os ETs tinham parado de aparecer. Olha essas mesmas pessoas. Ou então teve uma que falou que os ETs tinham aparecido, mas ela falou, na hora que eu fechei os olhos e mexi o dedinho e tal, comecei a mexer, os ETs foram embora. Aí eu falei, que bom, né, e tal. Que legal, olha. Então assim, aí eu fiquei pensando assim, né, o cenário alternativo, né? Os ETs chegam, vêm lá de Alpha Centauri, sei lá de onde, pra abduzir uma pessoa. Cerca ela lá, a pessoa começou a mexer o dedinho, o ET fala, sujou galera, bora? Ela tá mexendo o dedo, bora. Vai acordar, não teremos mais poder sobre ela, vamos embora. Então assim, a paralisia do sono de fato, ela tá envolvida, tem muita literatura científica sobre isso, em muitos casos, mas não em todos. Eu tive uma paralisia do sono, eu acho que eu posso chamar assim porque, embora eu não estivesse tecnicamente dormindo, eu acho, porque eu estava praticando meditação na época. E eu meditei por mais ou menos 2 horas, deitado na minha cama, e aí eu comecei a ter perda sensorial, uma chiadeira no ouvido, foi fechando assim tudo. E comecei a perder a percepção do meu corpo, como se eu estivesse começando a flutuar. E aí eu não conseguia me mover mais e foi desesperador. Eu não estudei a fundo, estudei alguma coisa, mas não tanto quanto você, sobre experiências de quase morte. Mas eu lembro de algum autor falando que tem experiência de quase morte onde a pessoa não corre risco de morrer. Ela é um risco imaginário. Sim, total. Porque nessa situação eu pensei que eu estivesse morrendo ou prestes a morrer, porque eu tava com uma dificuldade de respirar aparentemente, comecei a ficar desesperado e eu tive a interpretação de que já era pra mim. Eu tentava gritar meus pais, não conseguia. Tá acabando tudo. Nossa, foi desesperador. Mas depois de, não sei, 3, 4 minutos, né, nesse desespero, parou aquela coisa turbulenta e, pelo contrário, eu me senti flutuando no meio do nada, assim, aí eu já tava, digamos assim, não com a percepção tanto de estar na cama mais, mas é como se eu estivesse flutuando no meio de um nada, tudo preto, assim, com uma satisfação extrema. Eu não consigo descrever... A não ser quando eu era adolescente que eu experimentei uma coisinha aí numa rave. Não façam isso, tá, gente? Mas enfim. A satisfação, a alegria, a completude, eu não sei, cara. É inefável a experiência. É uma coisa que... Era muita alegria, era muito caramba. A ponto, Léo, de eu ficar assim, falando pra mim mesmo. Eu não quero sair daqui. Eu não quero voltar. Eu quero ficar aqui pra sempre. De
tanto era o prazer, a felicidade, a completude do que eu tava sentindo ali. Dali, depois de um tempo, aí eu me lembrei de Dragon Ball, que eu assisti na época, comecei a fazer assim com os braços e rajadas, como se fossem Kamehamehas, soltando assim. Aí eu me diverti a beça, acordei de madrugada, escrevi tudo, a experiência que eu tive com detalhes e tal. Ainda bem que eu me lembro assim acho que foi tão marcante que eu não esqueço do que é mais importante. Mas vários detalhes certamente ficaram pra trás e eu perdi esse registro. Eu deixei com a Estela, se você estiver assistindo isso aí, que era muito minha amiga na época, que me ensinava a meditar e não tive mais acesso a esse papel. Então, assim, esse início dessa experiência minha, eu considero paralisia do sono porque eu fiquei paralisado. Pode ter sido uma paralisia induzida, que não foi tão natural assim, mas essa experiência posterior de grande prazer, cara, se eu tivesse... Eu tava indo em busca de respostas. Foi a minha fase meio jovem místico, assim. Mas eu tive depois outra experiência que eu me vi deitado na cama, só que na cama errada, porra! Se eu tivesse saído do meu corpo de fato, eu teria visto o meu corpo certinho na cama da direita do meu irmão. Só que eu me vi na cama da esquerda, onde frequentemente eu me deitava. E isso foi um clique pra mim, de que meu cérebro tá criando aquilo tudo. Foi um balde de água fria, mas ao mesmo tempo é legal você, de repente, aparentemente ter algumas respostas mais plausíveis para essas coisas. Então, assim, uma coisa que eu recebo de crítica às vezes, ou de questionamento, é: Daniel, você não teve experiências com o sobrenatural, com os alienígenas, pra você ser cético assim, é por isso que você é cético assim e tal. E eu falo: não, você não pode me acusar disso, que eu tive várias experiências. Você teve alguma coisa assim, Léo, de quase morte ou algo bizarro, além dessa paralisia aí? Tive. Isso é legal até pra gente não esquecer, né? Esse pressuposto é muito complicado, né? A pessoa achar que a experiência é uma prova, né? Que você precisa passar pela experiência, porque às vezes é justamente dentro da experiência ali que você não vai ter condição de fazer uma avaliação mais ponderada daquilo. As pessoas estão aí se convencendo de várias coisas absurdas por conta da experiência direta, né? Em vários domínios da vida. Então, colocar isso como padrão ouro para construir as nossas verdades é muito arriscado. Né? Mas eu já tive várias experiências, inclusive você foi descrevendo a sua e me lembrei muito de uma minha, de ter tido o êxtase místico, né? Eu já tive um êxtase místico também, extremamente parecido com esse, só que foi praticando Tai Chi Chuan. Né? Eu sou praticante de Tai Chi Chuan há mais de 21 anos já. Caramba! Pratico Kung Fu também, né? Tai Chi Chuan é estilo de Kung Fu, mas isso é outra conversa. E eu tava num lugar assim bem verde, natureza, né? Que a gente sabe inclusive na literatura científica que é uma das coisas que aumenta a chance de você ter um êxtase místico, algo do tipo, uma experiência mística. Eu tava lá fazendo Tai Chi Chuan e tal, fiquei a tarde inteira. E era uma época que eu tava tranquilo, a vida tava boa, não tinha nada me estressando, né? E eu tava lá fazendo Tai Chi e tal, aquela coisa. E aí o tempo começou a ficar mais lento e a paisagem começou a ficar mais colorida, assim, o verde mais verde, o azul ficou mais azul, o canto dos pássaros ficou mais bonito e foi acontecendo gradualmente isso. E eu fui percebendo e assim, não quebrando aquela harmonia, aquela homeostase que eu tava ali, mas reparando, né? Falei, essa grama tá mais verde, esse céu tá mais azul. E o negócio foi crescendo a um ponto, cara, que eu senti, aí eu comecei a sentir o inefável, né? Uma alegria, mas ao mesmo tempo uma paz extremamente profunda, uma sensação assim de que se eu morresse naquela hora tava tudo bem. Cara, eu já tive isso tudo também. Bem. Eu tava tão pleno, tão completo que se acontecesse alguma coisa ali agora, eu falava, tá. Pois é, você teve esse pensamento, se eu morrer sim, por hoje, veio por isso, agora... assim, se eu morrer agora, mas assim, não foi, no primeiro momento eu só senti, certo. Eu só curti. Isso durou um tempo. Eu consigo estimar que a experiência durou meia hora porque eu sei do que eu tava fazendo, da rotina de Tai Chi que eu tava fazendo, eu não parei. Sim. E é uma rotina bastante longa, que leva mais ou menos meia hora pra fazer. Então eu sei que durou por volta de uma meia hora, um pouco menos. Mas eu passei vários minutos ali só sentindo, e aí eu comecei a ter um discurso interno sobre aquilo. Eu falei, nossa, se eu morrer aqui agora tá tudo bem. Sabe? Eu falei, nossa, eu nunca me senti tão bem, eu quero ficar aqui, aquela coisa que você falou. Eu quero ficar aqui, eu não quero mais voltar. Aí eu comecei a pensar assim, cara, será que essa que é a tal da iluminação? Que os budistas falam e tal. Será que eu alcancei a iluminação? Porque nessa época também eu já estudava outras religiões e tal, né? Então esse conceito de iluminação era uma coisa muito sedutora, né? Então, nossa, existia esse negócio, é da hora. Falei, cara, eu consegui, cheguei na iluminação. Mas pera, será que eu vou ter que virar monge agora? Nossa, será que eu vou ter que sair da faculdade? Vou ter que sair pelo mundo peregrinando e tal? Aí, obviamente, era o meu lado racional eu já tava saindo da experiência. Mas... Eu tive essa experiência também esse pensamento de se tudo acabasse agora, se eu morrer, tá tudo bem, porque eu acho que eu realizei o que eu tinha que realizar. Cara, eu tinha
18 anos de idade, e foi numa dessas raves que eu mencionei antes aí, depois, assim, da euforia toda, né? A gente tava na Praça da Matriz, centro de Bom Despacho, minha terra natal. Aí amanhecendo, eu e uns 3 amigos conversando assim, aí eu tive essa sensação de paz, assim, de... Cara, foi muito boa a vida e tá tudo bem se acabar agora. Uhum. Olha só, mas tipo com o isso. uso de substâncias, né, gente? Não estou recomendando, tem muitos riscos envolvidos. Daniel lá de trás não era um cara muito consciencioso. Não façam isso, tá, gente? Por favor. Mas olha então, como que um tipo de experiência talvez você possa ter por caminhos diferentes, né? Sim, total. Um total saudável, né? Com uma arte marcial e tal, ou com a meditação, como eu fiz também. Então, Tai Chi, em certo sentido, é uma meditação em movimento. É uma meditação em movimento. É um dos pilares, vamos dizer assim. Não esgota a questão, mas é um dos pilares. Legal. Inclusive, eu tive aquela sensação de união com o universo. Eu tive aquela sensação de que sim, a árvore, a grama, tudo era uma coisa só. Sabe? Você não é despersonalização, não é nada parecido. Você sabe quem você é. Sim, se eu tivesse que saber, assim, qual é meu nome? Essa mão aqui é minha? Tudo isso eu sabia. Tanto que eu consegui continuar fazendo a sequência de movimentos que eu estava fazendo, sem descoordenar. Mas é uma sensação de que é como se fosse um reconhecimento. Você reconhece uma suposta verdade mais profunda de que você está conectado a tudo aquilo. Mas sabe? você não acredita que existe... Não dou uma explicação sobrenaturalista para isso, não. Entendo que isso é um subproduto do cérebro bastante oxigenado ali. Eu experimentei um estado diferenciado de consciência que tem aquelas características. Legal. Então, assim, mas eu senti aquela sensação, sabe, de conexão com tudo, assim, com o cosmos. Eu e a árvore somos uma coisa só e tal. Legal. Então, essa coisa de, você não viveu a experiência? Vivemos, sim. Né? Vivemos. Não nos acusem disso, viu, gente? Vi OVNI pra caramba. Então... E não podem reclamar também, ou te criticar, que você não teve um encontro genuíno com Jesus. Que você foi ali... um católico bem fervoroso, né, Léo? Sim, bem fervoroso. Bem CDF mesmo. CDF. Você pode falar que eu era CDF mesmo. Era bem de ficar ali no banco da igreja estudando. Eu chegava em casa e ficava estudando. O padre falou lá Mateus 5, qualquer coisa. Eu ia lá no Mateus 5, alguma coisa. Ficava lá lendo e tal, ver se fazia sentido na minha cabeça, do jeito que o padre explicou, sabe? Era meio CDF, fomos assim. Que doido. Antes de você fazer suas considerações finais, queria só... deixar um convite para quem está assistindo a gente. A gente conversou muito sobre psicologia da religião, psicologia anomalística, ceticismo. Em breve, fevereiro, a gente vai começar um clube do livro para ler todos os capítulos e discutir Fundamentos da Psicologia da Religião, que foi um livro escrito pelo professor Wellington Zangari e pela Fátima Machado, que são professores da USP, amigos nossos, né, Léo? Pessoas muito... de excelência mesmo na área, né? Referências na psicologia da religião no Brasil. Digamos que é um livro mais voltado para quem é acadêmico da psicologia e tal, mas que tem uma linguagem tranquila para o grande público. Quem quiser participar com a gente vai ter um link aí embaixo. Se eu soltei este vídeo um pouquinho antes de 5 de fevereiro, vai ter pelo menos aí o grupo do Telegram. Então, se não tá aqui ainda para você se inscrever, entra no grupo do Telegram, que lá vai ter o link bonitinho depois de 5 de fevereiro para quem quiser se inscrever e participar com a gente. E também vai rolar um clube do livro um pouquinho depois, mais pro final de fevereiro, Fome de Saber, que é a biografia do Richard Dawkins. Se vocês gostam de histórias, o Léo tá contando como a experiência de vida dele, mais pessoal, se conectou com a sua carreira científica, de pesquisador e tal. Se você gosta desse tema, certamente você vai querer também se debruçar com a gente na autobiografia do Richard Dawkins, um dos maiores divulgadores científicos do mundo e ateuzão roxo também, né? Então, como a ciência teve um papel importante na vida desse camarada aqui, mais pro final de fevereiro, mas entra no grupo do Telegram que lá, quem tá por ali não perde nada. Então fica a dica aí. Léo, pra gente fechar, cara, e acabar de tomar esse cafezinho bom. O Léo não tá tomando café não, na verdade, né? É mineiro também, como eu, mas tá na água, não gosta de café. Agora você me entregou, né? Mas eu gosto de queijo, tá, gente? Pão de queijo. Gosta, Todo mundo verdade, testemunhou comendo pão de queijo. Enquanto você não comeu nada, né? Eu peguei um amendoim, eu quero o bolo que a Camila trouxe, né? Bolinho de chocolate, nossa senhora. Acabando aqui, a gente vai comer um bolo de chocolate. Opa! Mas deixe suas considerações finais aí, pra quem quer talvez se aprofundar nesse tema, deixa uma dica de leitura, enfim, faz um fechamento aí pro pessoal. Cara, obrigado pelo convite, é sempre bom a gente prosear por aqui.
E para vocês que quiserem eventualmente bater papo comigo também e ver os outros conteúdos de divulgação científica sobre todas essas coisas e outras, vai lá no Instagram, no @ideltapsi. É igual escreve mesmo. Vou deixar aqui embaixo, vai ficar fácil. Ó. ideltapsi, mas vai estar aqui o @ bonitinho na descrição do vídeo. Que é um perfil do Instagram que eu faço divulgação científica sobre essas coisas, faço divulgação de evento, dos congressos, coisas na USP que a gente faz, tudo eu boto lá. E para fazer uma indicação de leitura, uma que geralmente a galera não sabe tanto, porque as pessoas veem muito Carl Sagan, né? Você já deve ter falado 1 milhão de vezes de Carl Sagan aqui. Mas geralmente as pessoas leem O Mundo Assombrado pelos Demônios, Sim. Bilhões e Bilhões, esses livros, né? Cosmos. Mas o romance dele, Contato, que é um livro muito legal. Eu vi o filme, o livro. Eu tenho o livro, eu acho que eu tenho todos os livros do Sagan, mas eu não li nem o Contato, nem Bilhões e Bilhões. Mas eu vi o filme Contato. Então, e o que achou do filme? Muito bom. Pois então. É um caso em que o filme empata com o livro, sabe? Porque geralmente a gente tem aquela ideia de que o livro é melhor que o filme e tal. Meio que empata porque cada um deles é melhor num aspecto. Entendi. Mas o livro, a parte que o livro é melhor que o filme, é entender a lógica do pensamento científico. É muito bom. Sabe, ele mostra como que a personagem ali, a Eleanor Arroway, né, que é a astrônoma, como que ela constrói o pensamento em cima daquilo que tá chegando ali, né? É um cenário de um contato alienígena. E é uma cientista trabalhando em cima disso. Então você vê o passo a passo dela pensando, como que trata os dados, como que você pensa de forma metódica sobre o extraordinário do universo e tal. Então é um exemplo assim, a personagem é o alter ego do Sagan, claramente, assim, inclusive já foi falado por aí. Sim. Então é um jeito muito legal de ver a mente de um cientista trabalhando numa situação concreta e de um jeito gostoso, né? Que é o livro Contato. E tem o outro personagem, cujo nome eu não me lembro, que era cristão, né? Religioso. É o Father Joss lá, o Padre Joss. Que no livro é pior do que no filme. Esse é um ponto em que o livro é pior que o filme, na minha opinião, porque cada um deles trabalha uma coisa muito diferente, né? Então, no filme é mais claro essa coisa de... Sabe quando a gente vê aquela pesquisa do professor Geraldo Paiva, a religião dos cientistas? E aquela ideia de que religião e ciência, elas podem conflitar, muitas vezes elas conflitam, mas não necessariamente elas conflitam. Então isso no livro vai para um caminho que é mais do conflito, e do filme tem uma coisa um pouco mais de possibilidades de conciliação. Ele mostra o lado muito ruim, né, da crença ali, tá muito claro ali a religião dando problema. Ao mesmo tempo que tem esse personagem do Joss lá, acho que é Joss o nome dele mesmo, que oferece uma outra possibilidade, assim, sabe? Enfim, então é legal ver os dois, né? Pra dar uma complementada. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês adquirirem esse livro também, quem já quiser. Inclusive no livro, não é um spoiler, mas é quase spoiler. O Sagan conseguiu imaginar um jeito de se provar cientificamente que Deus existe, se fosse esse o caso. No final do livro. Eu não lembro disso. No filme livro. Não tem? Não, no filme não tem. Eu vou ter que ler o livro agora, Eles tiraram isso do... Vou ter que fazer um clube do livro sobre isso. Ó. Anotem, me cobrem por volta de abril, maio, quem sabe a gente lê esse junto lá no Instituto. Que a gente fica pensando isso, né? Se Deus existir, o negócio não dá pra provar, né? É sobrenatural, está pra cima do mundo natural e tal, né? O Sagan, com a imaginação dele, conseguiu pensar num cenário que, se Deus existe, a gente consegue provar. E no filme, no livro acontece, no final. Só que vocês vão ter que ler, né? Agora eu vou querer ler mesmo. Nós vamos ter que ter um clube do livro. Gente, ó, pode me cobrar aí, ó. Quem é do Instituto Ponto Azul, do IPA Plus, né, nosso núcleo de ciência e filosofia, pode me cobrar, vai lá no Telegram. Daniel, você prometeu. Eu vou colocar na enquete, pelo menos, pra gente votar. Se a votação ganhar, mas eu fiquei com vontade agora, velho. Deus ou algo, né? Eu vou colocar assim, né? Deus ou algo. Ou algo. Ou algo. Tá. Muito bom. Muito Léo, valeu, cara. Bom demais conversar com você. O Léo já esteve aqui no canal outras vezes para falar de outros assuntos, hipnose, OVNIs, enfim, a gente já se debruçou sobre vários outros desses temas aí. Então, procurem por aí, vão lá no Instagram do Léo com a Camila, né, sua esposa, e Delta Psi, que eles fazem um trabalho muito bonito, muito bem feito de divulgação científica, com muita responsabilidade, sobre psicologia da religião, psicologia anomalística, esses temas todos aí que a gente falou hoje, então não deixem de segui-los por lá. Então tá bom, gente, em breve teremos mais Café Sem Fé, espero que tenham curtido este episódio. E se vocês quiserem mais, comentem aí embaixo. Vou trazer mais gente boa pra gente conversar por aqui. Beijão pra todo mundo então. Tchau.